Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. O TRT de Goiás realiza a primeira semana de conciliação de 2010, com centenas de acordos celebrados. Mulheres conquistam cada vez mais postos de chefia no mercado de trabalho. Crescimento econômico, redução da jornada de trabalho e reforma tributária são alguns dos assuntos abordados na entrevista com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás, Pedro Bittar. Só na Câmara Permanente de Conciliação, que cuida dos processos em grau de recurso, foram celebrados mais de 70 acordos na primeira semana de conciliação de 2010, promovida pelo TRT Goiás. O TRT da 18ª Região realizou a sua primeira semana de conciliação de 2010. As varas do trabalho foram orientadas para montar pauta especial, visando a conciliação de processos, principalmente aqueles em fase de execução. Também a Câmara Permanente de Conciliação, responsável pelos processos em grau de recurso, organizou 3 mesas de negociação que funcionaram simultaneamente para dar conta das centenas de audiências em pauta. Entre as partes, reclamados, reclamantes e também entre os advogados, a opinião é sempre a mesma: conciliar é o melhor caminho para se resolver um litígio. Olha, a vantagem é direta, é muito clara. Vantagem de economia de tempo, economia de dinheiro, a empresa tem interesse em solucionar também o problema com os trabalhadores, ela não quer deixar permanentemente um trabalhador insatisfeito. O trabalhador de hoje pode ser um novo colaborador amanhã, não há nenhuma restrição quanto a isso. Então a empresa tem muito interesse em conciliar e procura colaborar com o Poder Judiciário para conciliar. Estamos sempre presentes, a gente que tem quantidade grande de demandas, está sempre colaborando, porque acho que é um dever cívico, é um dever do empresário, é um dever dos advogados colaborar com isso, e a gente está sempre junto com o TRT, com o Poder Judiciário, para a solução das demandas e a estrutura, o pessoal, está todo mundo comprometido por isso. Dr. Wellington, é vantajoso para o reclamante realizar um acordo? Olha, sempre é vantajoso. Porque a tutela judicional, ela tem que exaurir com o recebimento do crédito. E trazendo essas semanas de conciliações, antecipa esse recebimento do crédito pelos reclamantes. Então, por isso, a vantagem é enorme, porque vai pegar o que foi tão lutado e suado e transformar isso em uma vantagem mais rápida para o reclamante. Olha, essas semanas já deve ter sido a 4ª que a gente está participando. Essa do TRT está evoluindo muito a cada semana. Essa semana em específico está sendo diferente, uma semana mais produtiva, mais célere, mais ágil, mais organizada. Realmente o tribunal está de parabéns, o pessoal que está auxiliando na semana de conciliação só tem elogios a fazer. Foi bom porque agiliza o processo, né? Eu não estava esperando por isso, foi ótimo, já finalizou e estou satisfeito com o resultado. Como é entrar numa lide trabalhista? Às vezes é cansativo? É cansativo, é demorado, é desgastante, a gente tem que envolver outras pessoas que sempre pedem testemunhas, então a conciliação eu achei muito importante. Cresce o número de mulheres que assumem postos de chefia em ambientes comandados tradicionalmente por homens. A cada dia que passa, as mulheres estão presentes em campos antes somente ocupados por homens. Elas marcam presença e administram a maioria deles, que recebem bem a administração feminina. Hoje eu acho que isso é uma coisa muito normal, tranquila, a mulher conquistou seu espaço e eles entendem isso. Eles sabem que isso é uma questão profissional. O mercado ele seleciona e é competitivo. E a mulher eu acho que entrou nessa competição. Ela entrou com vontade. Pela primeira vez, né, que eu estou trabalhando com a Patrícia, arquiteta, e eu gostei do jeito dela, é uma pessoa muito legal. Ela chega no serviço, vê que o serviço está bem feito, não tem nem como ela se reclamar, né? Então você está satisfeito, feliz por ser comandado por uma mulher arquiteta? Muito satisfeito. Pela primeira vez, fazer a verdade até melhor do que homem. O homem é bem mais enjoado, pretendo. Há muito tempo. Pessoalmente, não vejo assim diferença. Porque eu acho que a gente tem que tentar se espelhar o máximo possível no grande líder que a gente teve em toda a história, né? Que seria Jesus Cristo. Então eu penso que para a gente liderar
qualquer coisa, família, qualquer equipe, a gente tem que ter amor, né? Para a gente poder receber amor, a gente precisa de dar amor. A gente tem que ter companheirismo, para a gente poder também receber de volta esse companheirismo e formar uma equipe. A gente tem que servir para ser servido. A gente tem que trocar ideias para ter novas ideias. E assim é o que eu tento fazer. Nós somos aqui todos colegas, todos seres humanos. E vamos trabalhar juntos e formar uma família. Ser gestor de recursos humanos, tanto faz ser homem ou mulher, é uma posição muito importante, pois a gente mexe com pessoas, o que é muito importante para a sociedade, principalmente atender dentro da justiça. Eu acho que nos dias de hoje não pode haver preconceito quanto a ser comandado por uma mulher, né? Porque o que realmente conta é a capacidade dela ser uma gestora, né? E para mim é o que interessa, não tenho nenhum preconceito. Do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. E no próximo bloco, conversamos com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás, Pedro Bittar, sobre crescimento econômico, redução da jornada, entre outros temas de interesse dos trabalhadores e do empresariado. Voltamos já. Assalariado, pessoa que trabalha por uma remuneração definida por um determinado período, hora, dia ou mês, chamado salário. A palavra salário deriva do latim e remota à época na qual não havia moeda e o sal era usado como representante do valor das coisas. Com 73 anos de atuação, a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a CIEG, é uma das mais representativas entidades que atuam em favor do desenvolvimento da economia na região centro-oeste. Entre as bandeiras defendidas pela entidade estão as reformas tributária e da legislação do trabalho. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos em nossos estúdios o presidente da CIEG, Pedro Bittar. Doutor Pedro, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Doutor Pedro, os empresários são enfáticos em defender a reforma tributária, afirmando que os encargos tributários estão atrapalhando o desenvolvimento da economia. Por que essa reforma tributária não acontece? É possível conciliar os conflitos de interesses entre os estados? Olha, com certeza, acredito que inicialmente falta vontade política, falta uma análise mais profunda do setor produtivo e um avanço também da nossa classe. O setor produtivo ele começa a se unir agora, defendendo essas bandeiras. Há pouco tempo atrás ainda era muito fraco esse movimento, visto que culturalmente no nosso país as empresas que se constituem, elas duram muito pouco. Mesmo até por esse tamanho dessa carga tributária, que hoje é a maior carga tributária do mundo. E nós tivemos aí provas agora, que quando você aumenta a base de arrecadação, como aconteceu com o IPI da linha branca, como aconteceu com o IPI dos veículos, a arrecadação aumenta. A tarefa que o governo fez, ou o exercício que o governo fez, deu certo. Basta agora que ele continue com esse exercício. O governo ainda não deu conta de trabalhar num equilíbrio de contas entre receita e despesa. Nós, do setor produtivo, mesmo nas nossas residências, nós fazemos esse equilíbrio entre despesa e receita. Quando a despesa está mais alta que a receita, nós costumamos cortar essas despesas. Agora o governo não, ele aumenta a carga tributária ou, cria novos impostos. Então o que nós temos realmente é que o governo comece a cortar as suas despesas e comece realmente a diminuir a carga tributária que é muito elevada nesse país.
com relação à reforma tributária. Os empresários afirmam que os encargos sobre a folha de pagamento é um dos mais elevados do mundo também, que o trabalhador brasileiro custa caro. No entanto, o próprio trabalhador ganha pouco, né? Pouco mais do salário mínimo, numa média. Como é que pode ser, equacionar isso e como é que pode ser justo com o trabalhador e, ao mesmo tempo, o Estado se manter? Eu falo que o grande problema hoje do salário mínimo não é a iniciativa privada, é a iniciativa pública. Porque se você pegar hoje, qualquer pesquisa demonstra que a iniciativa privada, ela paga acima do salário mínimo. Não tem mais empresas que pagam o salário mínimo. O grande problema hoje é o seguinte, quando você aumenta o salário mínimo, o grande prejudicado é a União, o Estado e o município. Tá certo? Mesmo pelos pensionistas, enfim, aí é uma gama de fatores que aumenta muito essa folha de pagamento, é aquilo que eu citei no início da nossa entrevista. Aí vem o equilíbrio de despesa e receita. Então, o grande problema é esse. E culturalmente também isso vem mudando muito. Hoje você pega empresas, tá certo? Quando é contratado a mão de obra, ele já é registrado praticamente de imediato. Antigamente não, até pouco tempo atrás, você chegava numa empresa, você ainda tinha, tá certo, grandes falhas, tá certo, na contratação. Hoje, há poucos dias, eu no TRT, conversando inclusive com os embargadores, e o que eles mostram e demonstram para nós, que existe um avanço muito grande no setor produtivo quanto ao registro de funcionários, quanto à legalidade, tá certo, dessa, no que se diz a reforma trabalhista. Agora, nós precisamos sim de avançar também na reforma trabalhista. A reforma foi feita há muitos anos, então existe aí hoje um clamor também, não uma reforma trabalhista que eu falo, não existe dois lados da moeda, empregado e empregador. Nós estamos todos no mesmo objetivo. Eu acho que nós temos que avançar, como tudo avança nesse país, nós temos que avançar também numa reforma trabalhista, tá certo? Melhorando aí, tá certo? Dentro do objetivo do empregado e empregador. E o que é possível melhorar na legislação trabalhista? Olha, nós temos vários aspectos aí que pode ser melhorado. Tanto iniciando aí pelo próprio encargo trabalhista, tá certo? Que vai para a União, para os estados e municípios. Agora, é o que eu falo, é aquilo que eu falei. Não adianta nada, Pedro, mas você falou no início que o Estado não sabe fazer o equilíbrio de conta e despesa. Agora você está querendo tirar a receita do Estado? Não. A partir do momento que você aumenta a base de arrecadação na venda de produtos, tá certo? Ou na legalização de empresas, na formalidade de empresas, a partir do momento também que você aumenta a base de arrecadação, tá certo? Na geração de empregos, quanto maior número de empregados você vai ter registrado, uma maior arrecadação você vai ter. Então, acho que o Estado, a União, pode começar a ter esse equilíbrio de conta, tá certo? Aumentando a base de arrecadação, aumentando a base de empregos formais, gerando mais empregos no nosso país, nós temos condição de fazer isso. Aí eu falo para você o seguinte, nós que somos o setor produtivo, que produzimos e temos que vender, olha o absurdo. Daqui eu pego a mercadoria daqui para me colocar no Porto de Santos, e do Porto de Santos eu mando essa mercadoria para a China, eu pago 4 vezes mais o frete daqui para Santos do que de Santos para a China. Então o que é isso? Custo Brasil, custo de rodovias, de hidrovias, de ferrovias, é um custo muito alto. Seria um investimento em infraestrutura no Estado. E quem acaba pagando essa conta somos nós. Empregados e empregadores, eu quero deixar isso bem claro, nós estamos no mesmo barco, são todos que pagam essa conta. Mas, por falar no mesmo barco, nem sempre os empresários entendem dessa forma, porque existem ainda empresários que procuram, ao máximo, pagar o menor salário para aquele profissional. Isso não, é claro que existe ainda, eu acredito que uma pequena parte, porque o empregador e o empregado hoje já começam a trabalhar em conjunto. Aquele empregador que não distribui parte dos seus lucros com o seu empregado, ele está fadado a um insucesso profundo. Por quê? A grande realidade hoje é que as grandes empresas já trabalham com esse processo e nós trabalhamos hoje, é claro que o risco é nosso, tá certo? O risco é do empregador, todo o risco é dele. Agora, o empregado, ele hoje é parceiro, e o empregador parceiro também. Nós temos que ter essa mentalidade. Aqueles empregados, como você falou, existem ainda empresas, acredito que muito pouco. E principalmente as pequenas empresas já começam a trabalhar desse jeito também. Não só as grandes, pequenas, médias, microempresas já começam a ter essa visão diferenciada de que
O empregado e o empregador têm que estar realmente unidos num propósito, num objetivo grande, que com certeza ele vai ter um lucro muito maior e essa distribuição de lucro vai partir para os dois lados. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o presidente da CIEG, Pedro Bittar. Doutor Pedro, com relação ainda ao trabalhador, existem ainda empresas que exigem do trabalhador jornadas excessivas, muitas vezes sem pagar hora extra. O senhor acha possível, principalmente no comércio, adotar o ponto eletrônico, principalmente nas pequenas empresas? Olha, eu acho que aí é um papel, tá certo, dos órgãos competentes, uma fiscalização rígida e realmente fazer o que for dentro, vamos falar, dentro da lei, para que essas empresas cumpram a legislação do trabalho. Nós, da CIEG, mesmo contra a carga tributária, muitas vezes questionando uma reforma trabalhista, nós somos totalmente contra a informalidade, nós somos contra a não legalização de qualquer lei e nós acreditamos que o nosso caminho seria o exemplo para que a gente possa, inclusive, aumentar essa base de arrecadação que nós falamos e dar uma contrapartida para o governo para que a gente possa ter um resultado melhor aí para o empregado e o empregador. Agora, o governo, muitas vezes, ele chega com ideias que são ideias, muitas vezes, muito boas, mas ele também teria que ser parceiro nesse gasto. Você colocar muitas vezes uma pequena empresa, uma microempresa para comprar, que para uma grande empresa muitas vezes isso não representa muita coisa, um ponto eletrônico, mas para um microempresário ter que instalar todo esse equipamento, tá certo, dentro da sua empresa, muitas vezes é inviável para ele. Então nós teremos que trabalhar, muitas vezes eu falo, em termos até de uma tabela progressiva, saber até quando que aquela empresa, o faturamento dela, e o governo poderia entrar sim com a contrapartida nisso. Para essas empresas, se eles querem adotar o ponto eletrônico, que seria algo fantástico, magnífico, inclusive para a gente poder aumentar essa base de arrecadação, tá certo? O governo teria que participar realmente com esses pequenos, com esses microempresários, fazer realmente uma pesquisa para saber aonde que ele teria que investir. Com relação à redução da jornada de trabalho, está em discussão no Congresso Nacional uma proposta de reduzir de 44 para 40 horas semanais. E os empresários, em princípio, se posicionaram contra. E apareceu uma contraproposta do Congresso, né? O deputado Michel Temer sugeriu que fosse feita uma redução gradativa de 44 para 42 horas semanais em 2011 e 2012. Os empresários estão de acordo com essa nova proposta? Não, de maneira nenhuma. Olha, nós acreditamos que o que falta no nosso país é realmente a gente mostrar, e nessa união que eu falei do empregado e do empregador, mostrar, e porque não adianta nada eu chegar e falar assim, tem que ser dessa maneira. Nós não podemos impor nada hoje para que se reflita num mau reconhecimento por qualquer parte. Aquela parte que conseguir convencer a outra dentro de um diálogo, eu acho que nós podemos trabalhar melhor. Olha, você reduzir de 44 para 42 ou 40 horas de trabalho hoje no nosso país. Nós somos um país que ainda precisamos crescer muito, ainda precisamos de evoluir muito no quesito qualidade de trabalho. Se pega hoje produtos importados, chegam no nosso país, tá certo? Mais da metade ou menos da metade do preço, tá certo? Do que países fabricados aqui dentro. Então olha o custo do Brasil, ele ainda é muito alto. E o que vai acontecer? Quando você reduz de 44 para 42 ou para 40 horas de trabalho, quando você vai planificar qualquer preço de qualquer produto que está sendo produzido, esse custo entra na planilha, que é o custo da pessoa que produz, do funcionário, do empregado que produz aquilo ali. Automaticamente, no outro dia que essa lei for aprovada, se ela for aprovada, o que vai acontecer? Todos nós pagaremos preços mais altos por produtos e por serviços. Então, quer dizer, não vai adiantar nada, nós estamos tirando de um lugar e passando para o outro esse custo. Tá? E imagina se hoje os empregadores falarem, não, tudo bem, nós concordamos com 42, vamos concordar com 40 horas, mas que todas as empresas também só vão trabalhar 40 horas. Tá certo? Porque, na verdade, quando se procura 40 horas, muitas vezes buscando, tá certo, mais tempo
para hora extras ou para outro tipo de emprego. Tá? Eu acho que nós não podemos aceitar esse tipo de situação no nosso país. Tá certo? Aí seria sim um trabalho escravo. O que nós temos que trabalhar ainda é com 44 horas ou muitas vezes até mais. Tá certo? Hoje nós trabalhamos 44 horas e pagamos hora extra. Tá certo? Nós precisamos de crescer. Agora, a partir do momento que você planifica isso, que nós já planificamos, uma planilha de 40 horas, tá certo? E você coloca mais o que já paga de hora extra hoje, e mais essas 2 ou 4 horas que vai aumentar, inviabiliza qualquer tipo de produto. E olha, a partir desse dia também, esquece exportação, esquece balança comercial do nosso país. Nós não temos mais preços competitivos para poder exportar. Então é um tiro no pé, tá certo? Eu tenho falado, eu acho que nós precisamos de sentar as duas classes, empregado e empregador. Quando eu falo duas classes, tá certo? Tem uma classe, empregado e empregador. Tá certo? Realmente para poder discutir isso melhor e levarmos juntamente para o Congresso algo que faça razão, tá certo? Para o crescimento econômico do nosso país. Mas nessa proposta, inclusive, também tem o aumento do valor da hora extra. Isso para coibir justamente a hora extra. Isso não seria um fator que evitaria justamente essa exploração excessiva do trabalhador? Aí o trabalhador poderá, muitas vezes, estar buscando 2 postos ou trabalhando em dois empregos distintos. E isso, com certeza, aí pode ser uma exploração dele e a qualidade de trabalho dele. O que nós temos que trabalhar, o que nós temos que avançar é na qualidade, tá certo? Na qualificação profissional, aí sim. Hoje o estado de Goiás, até 4 anos, 5 anos atrás, nós tínhamos que importar mão de obra de outros estados. Hoje nós estamos fazendo isso aqui dentro. As entidades todas se uniram para essa qualificação profissional, que é importante. Acho que nós temos que começar a trabalhar nesse ponto primeiro, qualificar, tá certo, a nossa mão de obra, para aí sim, futuramente a gente poder avançar. Diminuindo o custo do Brasil, nós podemos fazer tudo. Agora, a proposta está aí, de 40 para 42, ou de 44 para 42 ou para 40, viu, Márcia? Imagina se nossas empresas fossem trabalhar dessa maneira também. Vamos trabalhar todo mundo 40 horas semanais, tá certo? Eu gostaria de, inclusive, levar essa proposta aos trabalhadores, para ver se isso é viável. Eu acredito que não. Acredito que nós vamos, em vez de crescer, realmente nós vamos encolher bastante. O senhor acredita que a política do Banco Central, que aponta alta dos juros até o fim do ano, que isso pode comprometer o crescimento da economia ou não? Olha, eu tenho questionado muito o Banco Central na taxa Selic, quando ele muitas vezes baixava 0,25%, e ultimamente realmente ele tem feito um trabalho aí que a gente tem buscado isso há muito tempo. Acredito o seguinte, é claro que ele tem que ter responsabilidade de ter um cuidado com o processo inflacionário do país. Mas eu vejo hoje que nós estamos caminhando para um nível de produção razoável, podemos melhorar, podemos. Nós estamos trabalhando aí no nível de geração de emprego também fantástico, na qualidade da mão de obra também, a cada dia, tá certo? Qualificando e melhorando mais. Eu acho que também o Estado, a União, poderia avançar juntamente com nós nessa mesma velocidade que nós temos enfrentado. E com isso, eu acho que merece não aumentar essa taxa de juros, mas realmente a gente poder trabalhar com ela nesse patamar que está para baixo. Então, você reveste para baixo. É fácil, muitas vezes, se esse processo, porque a partir do momento que existe o reunião do Copom e a taxa Selic baixa em 0,5% ou 1%, até que isso reflita no mercado, você tem um prazo de 30 para 60 dias no mínimo. Se qualquer coisa possa ser mudada dentro desse processo, tá certo? A reversão ela acontece quase que de imediato, quando você sobe. Tá certo? Quando você baixa, demora de 30 a 60 dias. Mas a alta é sentida? A alta é sentida quase que de imediato. Então, eu acho que nós poderíamos trabalhar assim, não sendo irresponsável, e não vamos fazer para ver o que acontece, não. Mas o Banco Central hoje tem ferramentas que possam realmente fazer esse tipo de análise. Nós temos um presidente do Banco Central goiano muito competente, tem mostrado isso, mas a gente sempre conversa com o doutor Henrique Meirelles, buscando aí um crescimento sustentável para o nosso país, e eu acredito que nós estamos no caminho. Agora, aumentar, viu, doutor Henrique Meirelles, aumentar a taxa de maneira, não vamos pensar nisso não, vamos seguir avançar da maneira que está muito bom. Certo. Eu conversei com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, Pedro Bittar. Doutor Pedro, muito obrigada mais uma vez pela presença.
Eu que agradeço a todos vocês, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A CIEG está à disposição de todos os telespectadores. Se sintam em casa e nos façam visita. Muito obrigado. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O TRT de Goiás realiza a primeira semana de conciliação de 2010, com centenas de acordos celebrados. Mulheres conquistam cada vez mais postos de chefia no mercado de trabalho. No bloco de entrevistas, Pedro Bittar, presidente da CIEG, fala sobre crescimento econômico no Brasil, redução da jornada de trabalho, entre outros assuntos. Não perca!